Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Olha, o vídeo de hoje é um vídeo tão importante, especialmente para a nação brasileira. Eu estou recebendo aqui um amigo querido, o apóstolo Paulo de Tarso, presidente do Conselho Apostólico do Brasil. E, gente, nós vamos falar sobre o bicentenário da independência do Brasil. Esse ano, 7 de setembro, está completando 200 anos da nossa independência. A gente vai olhar para isso do ponto de vista espiritual, histórico, e nós vamos ver o que isso pode trazer de liberação para nós aqui no Brasil, num ano muito importante, mas muito importante para a nossa nação. Então, gente, fique até o fim. Fique atento, que você vai aprender muita coisa e, obviamente, nós queremos que você passe a orar por esses temas e, sobretudo, que se você estiver aqui perto ou se mesmo estiver longe, puder vir participar desse culto que vai acontecer aqui na nossa igreja, aqui na IA Church, vai ser simplesmente sensacional. Paulo de Tarso, seja muito bem-vindo, alegria ter você aqui. Dá uma palavra inicial para a turma e nós vamos já entrar conversando sobre esse tema tão importante. Que bom, Apóstolo Martini, muito obrigado, eu estou feliz, me sinto honrado. Você é uma pessoa que é uma referência para todos nós, aprendo muito com você, tua cultura, o teu temor por Deus e por você ser um adorador acima de tudo. Isso tem abençoado muito a nossa nação e a minha vida em especial. Eu quero dizer para todos que estão nos acompanhando que a gente está vivendo um tempo de oportunidade. E eu tenho o hábito de dizer que porta aberta, por Deus, a gente tem que atravessar. É verdade. E esse tempo que a gente está vivendo perto agora do nosso 4º jubileu, do bicentenário do Brasil, é um tempo que a gente tem que entender, segundo a palavra de Deus, para que a gente possa viver 100% das promessas de Deus para nós. Ô Paulo, antes da gente entrar mais propriamente nesse tema, explica aí para o nosso pessoal, que é uma audiência muito grande, o que é a visão do Conselho Apostólico, né? O que o Conselho Apostólico tem para o Brasil, visão para o Brasil, qual a proposta desse conselho? E aí depois nós vamos entrar já direto na questão do bicentenário. Claro. Olha, apóstolo Martini, o Conselho Apostólico nasceu no ano de 2005, 7 de março de 2005. Deus sempre teve os seus apóstolos, os seus profetas, os seus evangelistas, pastores e mestres. Mas, inquestionavelmente, durante muito tempo, a igreja tinha pessoas que eram usadas com esses dons, mas que não havia um reconhecimento de que isso eram funções para o corpo de Cristo. Então, eu vou dar um exemplo na minha casa. O meu pai, ele era um mestre da palavra de Deus, mas ele foi ungido pastor, tinha o título de pastor. Meu avô, ele era um apóstolo. Ele abriu igrejas em toda a noroeste do estado de São Paulo, não é? E tinha esse dom sobre a vida dele, mas ele era um pastor. O que aconteceu nas últimas, talvez, 3, 4 décadas, é que alguns servos de Deus começaram a se despertar nessa restauração dos dons ministeriais que Cristo tem para a igreja. Então, conquanto muitos erros nós vimos sendo cometidos em nome do apostólico e do profético, dos quais nos envergonhamos, mas tem uma personagem bíblica que é Zorobabel. Ele é um descendente de Davi e ele é aquela pessoa que junto com Yeshua, era um sacerdote, eles lançam o fundamento na restauração da casa de Deus e havia uma profecia de que ele colocaria a pedra de remate. Ele inquestionavelmente é uma figura do ministério de Cristo. Tipo de Cristo, né? Que começou com o apostólico, não é? E nessa restauração nós estamos aí às vésperas da vinda do nosso rei. Então, o ministério apostólico, como os outros, tem sido restaurado. Então, no ano de 2001, na igreja do apóstolo Arlis Marques, 4 amigos nossos, o apóstolo Géser, a apóstola Valnice Milhomens, não é? O Mike Shea. Eu estava lá. Essa ele estava. Inclusive eu fui convidado à época para ser ungido, mas na época eu ainda tinha aquela dúvida se era para os nossos dias ou não, então eu resolvi não aceitar. Todos tínhamos dúvidas. Mas depois a própria Neuza chegou para mim e falou assim, você é um apóstolo. Sim. Você quer essa unção? Não. Eu falei, eu queria a unção, mas não queria o título. Ela falou, não dá para ter uma coisa sem a outra. Eu falei, então eu aceito. Amém. Mas olha, se você tem dúvidas a respeito disso, eu já tenho um vídeo no meu canal
sobre se os apóstolos existem hoje. E nesse vídeo eu vou desconstruir toda essa narrativa de que o apóstolo era só para aqueles dias, só aqueles que viram Jesus, e lá tem argumentos teológicos de sobra, para você que tem dúvida sincera. Mas se você não concorda, também respeitamos a sua opinião. O que mais importa é a gente estar aí celebrando Jesus e os dons, né, da igreja. Voltando para a sua pergunta, quando o Conselho Apostólico nasceu, nós juntamos num hotel aqui em São Paulo cerca de 45 apóstolos e profetas que já tinham um reconhecimento nacional nesse ano de 2005. E lá buscamos direção de Deus. Tem um apóstolo que serviu a nossa nação, ele é da Costa Rica, o apóstolo Rony Chaves, Sim. que foi uma voz profética incrível para nós, não é? Ele estava presente quando os primeiros foram ali reconhecidos, e ele nos desafiou a que criássemos um grupo de líderes maduros que pudessem servir de crivo, não é, para aquilo que Deus estava fazendo e de um exemplo para aqueles que estavam surgindo. Então surgiu ali um grupo de 12 irmãos nossos. O pastor Márcio Valadão fazia parte desse grupo inaugural, a apóstola Valnice, a Neuza Itioca, outros irmãos, o apóstolo Géser Cardoso. Então nasceu o Conselho Apostólico para ser uma voz profética para a nossa nação e servir de uma cobertura, um exemplo para aquilo que o nosso Deus está fazendo e estava fazendo no Brasil. Não é o único grupo, não é? Existem outros grupos importantes e de destaque, mas entendemos ser uma voz profética para a nossa nação, e é esse o papel que queremos ter, servos chamados por Cristo para servir o nosso Deus nessa nação. Amém. Paulo, você está fomentando, né, esse evento maravilhoso, já estão orando no Brasil inteiro, isso já é um evento que está sendo preparado, sobretudo nas regiões celestiais, né, por gente que ora, que discerne, né? Agora, fala sobre a importância de um quarto jubileu, né, ou segundo centenário da independência do Brasil, do ponto de vista espiritual. Por que esta data, esse 7 de setembro, é diferente de qualquer outra data? Pela palavra de Deus, o nosso Deus diz lá em Levítico capítulo 25, que quando o povo de Deus completa 50 anos na terra que o nosso Deus dá para o seu povo, então é o ano do jubileu. Para que a gente entenda isso, a gente precisaria voltar talvez bem mais para trás, para entender o nosso Deus ter tomado o sétimo dia, não é? E dito, esse sétimo dia eu santifico para mim, eu separo para mim. Deus consagrou o sétimo dia e fez desse sétimo dia um Shabat, em hebraico um descanso, não é? Nesse dia Deus descansou e deixou esse dia como um sinal para os seres humanos. Então, quando o nosso Deus diz que 6 dias o homem trabalhará e no sétimo descansará, 6 anos a terra será cultivada e no sétimo a terra descansará, porque o sétimo é do eterno, pertence ao nosso Deus. Então nosso Deus está nos apontando, não é, essa data como um sinal. Se a gente for pensar aí em termos históricos, não é, a gente tem mais ou menos 6.000 anos de história de Deus com o ser humano. Então se você pensar da saída do Éden até Abraão, um período de mais ou menos 2.000 anos, de Abraão até Jesus mais 2.000, estamos aí há quase 2.000 anos do início do ministério de Jesus, da sua morte e ressurreição. Então, se a gente fosse contar como uma semana, a gente estaria mais ou menos no final do sexto dia. 5h50 e pouco da tarde da sexta-feira, e o Shabat, o sétimo, pertence ao Senhor. Então, o nosso Deus, o apóstolo Lamartine, ele diz lá em Levítico que a terra ela ia guardar o seu descanso, não é, sempre no 7º ano. E quando se contassem 7 shemitotes, 7 descansos desses 7º anos, o próximo ano seria um Yovel, seria um jubileu, um ano especial de descanso solene, em que seria proclamada liberdade a todos os habitantes da terra. Ele citou aqui 2 palavras em hebraico. O Shemitah é o Shabat da terra, é o 7º ano, né? Então, um ano em que o povo judeu não semeava na terra, ele deixava a terra descansar para que no próximo ano ela já tivesse recuperado e tal. Depois de 7 Shemitotes, que no hebraico o plural feminino é od e o masculino é im,
Depois de 7 Shemitot, viria o Yovel, que é o jubileu, né? E no jubileu, então, havia o quê? Uma independência, né? Ou seja, todas as terras voltavam para os seus próprios donos, para as famílias, né? Isso. Os escravos, eles eram libertados, porque também naquele tempo era comum um indivíduo que, por exemplo, não administrou bem, né, o que tinha. Aí ele vendia suas posses, vendia sua possessão da terra. Se ele continuasse perdendo dinheiro e ficar sem dinheiro, ele podia vender a si mesmo. Sim. E a sua família para serem escravos de alguém. E aí, diferentemente de outras nações em que o indivíduo nascia escravo, morria escravo, na cultura judaica, no ano do jubileu, todos eles eram libertos. Então você está, de alguma maneira, inferindo que um jubileu que se celebra para uma nação, existe um princípio espiritual de liberdade, de independência. Sim, para a terra e outras promessas que envolvem, não é, o povo de Deus, porque tudo está ligado ao povo de Deus, não é? Os judeus que se tornavam escravos, por exemplo, por dívidas, eles no Shemitah, tinham as dívidas perdoadas, e no jubileu, se mantivessem situações de escravidão, eles eram livres, né? Então, um ano de liberdade. E esse princípio espiritual que nós entendemos que está sobre a Igreja de Cristo, sobre nós, e é inquestionável que o jubileu aponta para a volta de Jesus, para o reino milenial do Senhor, em que ele vai trazer liberdade à terra, liberdade verdadeira, e nós vamos reinar com ele. Não é? Toda maldição vai ser extirpada, né? Sim. E a bênção virá. Agora, você estava comentando comigo aqui que existem alguns paralelos entre o Brasil e Israel. Eu também creio nisso, até porque nós fomos muito importantes, né, na decisão do estabelecimento do Estado de Israel, né? Afinal de contas, em 1947 foi Oswaldo Aranha quem foi o voto de Minerva. Ele estava naquele dia presidindo a ONU, e aí deu um empate e ele decidiu pela existência, né, do Estado de Israel, e o que trouxe bênção para nós. Mas fala para a gente aqui, Paulo, alguns paralelos que você enxerga entre a história de Israel, ou a nação de Israel, e a nossa nação. Uma curiosidade muito grande entre a gente, inclusive, é que no último 7 de setembro, eu estava assistindo um vídeo seu, a gente conversou alguns dias antes, e o 7 de setembro de 2021 coincidiu com o início do último Shemitah. É verdade. Então, foi muito marcante essa data. Aqui no Brasil, junto com lideranças nacionais, nós buscamos a Deus por uma direção com o seguinte entendimento: como buscarmos os benefícios do jubileu se nós não voltássemos para Deus como igreja, como nação? Há tantas coisas das quais precisamos nos arrepender. Então nós decretamos um ano nacional de arrependimento, de 7 de setembro de 2021, que era o início do Shemitah, do último Shemitah de um período de 7 de Israel, né? Então, isso primeiro já foi uma coincidência muito interessante. Se nós pensarmos que o último jubileu da nossa nação, que foi no ano de 72, não é, 150 anos do Brasil, e que foi até... do Brasil independente, né? Do Brasil independente, até 1973, a gente vai se dar conta de que nessa época aconteceu o milagre brasileiro. Muitas pessoas não sabem ou não lembram, não é, que o momento de maior expansão econômica da nossa história foi nesse período. E que, infelizmente, porque aquilo que se chamou os anos de ferro, de chumbo, não é, por causa da ditadura militar, muitas pessoas querem desfigurar esse momento incrível de avanço, né, na nossa sociedade em muitos aspectos, em muitas áreas. E, coincidentemente, em Israel, que era também um jubileu, há 50 anos atrás, houve a guerra do Yom Kippur, não é? A última grande guerra em que se tentou varrer Israel do mapa. Eu acho que você tem muitas histórias incríveis para contar, apóstolo Lamartine, mas foi nesse ano em que já se havia uma certeza, por causa de espionagem, de que o mundo árabe, que estava intentando um ataque contra Israel, não atacaria mais nesse período. E os soldados de Israel relaxaram e voltaram para suas casas. E todo mundo vai para a sinagoga também. Esse é o dia que todo mundo vai, né? Eu tenho uma filha de coração,
ela é casada com um judeu de origem polonesa, ela mora num kibbutz no norte de Israel. Ela chama Bruna Emuná Gurvitz. Emuná? Emuná. Emuná de fé. O Emuná fui eu que dei para ela. Ah, Quando tá. ela era só filha de pai judeu e não de mãe judia, e para ter todos os direitos ela precisou passar por um processo de conversão. Então quando ela sai do mikve, não é? E ela vai ter um novo nome. Mikve são as piscinas de purificação, né? Que Obrigado pela você vai tradução. falando, tem que traduzir. Just in time aqui. E quando ela saiu da água, então pergunta o nome dela, ela falou assim, Emuná. Então é o nome que ela adotou Que quando nome lindo. voltou para Israel, que é fé, né? É fé. É fé. E a mesma raiz de amém. É. Porque quando você fala em hebraico, eu creio, Mamin, Ani Mamin Beyeshua Hamashiach. As mesmas letras, né? É a mesma raiz da palavra, né? Mas então, aí você estava contando... A mãe do meu genro, ela era recém-casada em 73. E o marido dela tinha ido com um caminhão para levar explosivos para algum lugar, na questão da guerra mesmo, e ele foi alvejado por um míssil e nunca se acharam os restos mortais. Ixi. O pai do meu genro estava na piscina do kibbutz, porque todos os soldados foram relaxados e voltaram para suas casas. E o que aconteceu é que nesse feriado santo, não é, Israel foi invadido por todos os lados e foi uma quantidade de baixas muito grande, era para ter varrido Israel. Então também foi num jubileu, não é? E foi a última grande investida, não é, de muitas nações árabes contra Israel de uma só vez. E também foi um grande livramento do nosso Deus no ano do jubileu. Então, são alguns pequenos exemplos, não é, dessas similaridades, entre tantas que temos. O Brasil, Apóstolo Martini, é o país no mundo que tem a maior quantidade de cristãos novos, né? Então são centenas de pessoas com nomes de árvores, Oliveira, Pereira, sabemos já bastante disso, né? O fato de Brasil ter esse nome, talvez por causa da cor a gente sabe disso, né? Que o Brasil é por causa do nome pau-brasil. É. Mas que quem talvez tenha dado esse nome, não é? Tenha sido os judeus, que eles eram as pessoas que compravam a madeira do pau-brasil dos holandeses. Então, os holandeses tinham ali liberdade para que os judeus cultuassem, assim como os protestantes cultuassem a Deus, quando a Inquisição estava destruindo muitas vidas naquela época. Então, a Holanda foi um caminho assim, muito seguro para judeus e para protestantes. Então, a palavra Barzel, em hebraico, é escrita com as mesmas letras que Brasil. Tanto os brasileiros são chamados de Barzilai, lá em Israel. É verdade. Não é? Por causa dessas similaridades tantas que temos na nossa cultura. Que coisa linda. E no Yom Kippur, na festa do Yom Kippur, na celebração do Yom Kippur, nessa guerra, eu ouvi um documentário de um jornalista americano, judeu, e se chama Against All Odds, contra todas as probabilidades. Ele conta que em 1973, quando começou, né, a guerra, a então primeira-ministra israelense, né, a Golda Meir, ligou para o Henry Kissinger, que era o secretário de Estado americano, né, o homem mais importante depois do Nixon, Sim. que era o presidente. E ele é judeu. E aí ela ligou para ele e ela falou, olha, nos ajude, porque senão nós vamos ser exterminados. Nós não temos armas, não temos mantimento para enfrentar tanta gente, né? Porque eram inimigos de tudo quanto é lado. E ele, por conta do Nixon, está envolvido num problema sério político que acabou levando até o impeachment. Ele não quis envolver os Estados Unidos nessa guerra. E ele até falou assim, olha, let the Jews bleed a little. Deixe que os judeus sangrem um pouco, como depois a gente vai ver, né? E ela ficou muito decepcionada e ela pegou o telefone e ligou para o Nixon direto. Como chefe de Estado, eles tinham ligação direta. E o jornalista então conta a história que o Nixon, aos 12 anos de idade, a mãe dele ainda orava com ele todas as noites. Uau. E numa noite, do nada, ela vira assim para ele e diz, filho, um dia Deus vai te levantar numa posição muito importante. Mas ouça o que eu estou te falando. Ele está te levantando porque um dia você vai ser muito importante para salvar Israel. E ele nunca mais lembrou disso. Quando a Golda Meir ligou para ele, dizendo, presidente, se o senhor não nos ajudar, não mandar mantimento, armas, nós vamos ser destruídos.
ele diz que ouviu a voz da mãe dele falando. Uau. E ele imediatamente mandou armas, suprimentos, alimento e tudo mais. Isso fez com que os judeus tivessem força para vencer aquela guerra. Então, assim, a gente vê como Deus, ele cumpre a sua palavra, né? Num jubileu, no dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão, Deus salva o seu povo e mantém a sua palavra, né, de que o povo de Israel jamais voltaria, né, jamais seria exterminado dali. Nossa, estou com a boca seca aqui. Agora, fala um pouquinho também, Paulo, sobre a questão do Shemitah. Nós estamos no ano do Shemitah, né? E você acha que o Brasil está passando, porque o Shemitah, quando ele vinha, ele provocava duas coisas. Ou ele provocava, aliás, eu fui o primeiro a falar sobre isso no Brasil, que eu li o livro do Jonathan Cahn, e na época até a Valnice mandou todo o povo dela assistir. Eu fui o primeiro, ninguém falava sobre isso, hoje todo mundo fala. Mas o Jonathan Cahn, que é um judeu, né, não sei se você conhece. Conheço. Ele teve assim essa revelação e fez esse estudo maravilhoso. O Shemitah sempre vem ou para provocar abalos, no caso de uma nação que não anda debaixo da vontade de Deus, ou livramento para quem está andando segundo a vontade de Deus e confia nele. Você acha que esse evento que nós vamos ter é uma oportunidade de arrependimento para que nós possamos nos valer do Shemitah com os benefícios positivos? E outra pergunta, você acha que numa mesma nação você pode ter efeitos positivos do Shemitah para um povo que teme a Deus e efeitos muito de juízo para aqueles que não temem? Olha, eu quero responder isso. Só uma curiosidade, o Jonathan Cahn, em 2003, ele esteve aqui no Brasil numa conferência, e ele deu um shofar dele para o apóstolo Arles. E esse shofar, quando eu comecei a falar sobre o jubileu que estava se aproximando, eu comecei em 2016 a visitar todos os estados do Brasil para falar com lideranças, irmãos nossos de toda a nação, sobre esse período. E o apóstolo Arles me deu esse shofar. Então o shofar do Jonathan Cahn está comigo. Então eu tenho tocado e anunciado esse tempo. Bem, ele é um judeu americano, como você falou, e ele traz luz a muitas coisas, né, apóstolo, que a igreja, durante séculos, esteve como que cega, pela separação, pela distância mesmo, né, da Bíblia. Né, a gente ficou preso em muitas tradições culturais, longe da palavra de Deus. Não é? O fato de, através de Constantino, aquela reunião de bispos lá em Nicéia, a romanização, né? Tomado decisões de mudar o dia da celebração do Pêssar, da Páscoa, por exemplo, desconsiderar totalmente o dia que o nosso Deus marcou como um sinal, não é? Eu longe disso de querer dizer o que a gente deve fazer num Shabat ou deixar de fazer, longe disso. Mas o sétimo dia ele é um sinal de Deus para o seu povo. Primeiro para os judeus e depois para nós também não judeus. Então, quando a igreja se separou desses valores, os princípios espirituais continuaram acontecendo, não é? Israel, a Bíblia diz que durante 490 anos, fazemos essa conta, roubou o Shemitah, deixou de dar os descansos que a terra de Israel deveria ter. E a consequência foram 70 anos no cativeiro. Ou seja, Deus falou, você não me pagou, agora vocês vão pagar lá e não, a terra vai descansar. A terra é minha. Eu acho que a palavra de Deus é essa, a terra é minha. Não, e quando Jeremias fala, ele fala exatamente disso, né? Até que se cumprissem os anos que a terra tinha que descansar. Deus falou isso, olha, literalmente, vocês não guardaram, porque o Shemitah, no fundo, também é um ato de fé, né? Sim. Porque, veja, uma nação agrícola que vive de plantar e colher, como é que fica um ano inteiro sem plantar? Não é? Então, eles tinham que crer que Deus iria prover. E sempre proveu durante os tempos que eles cumpriram, né? Mas você acha que, então, de certa maneira, quando um cristão ou quando uma nação ela se volta para Deus dizendo, Senhor, nós confiamos em Ti, Deus intervém de maneira
que nós não tenhamos que passar por anos de justiça, de juízo e disciplina, porque absolutamente esse é o receio nisso. que eu tenho, porque hoje a igreja está tomando caminhos tão perigosos, né, com teologias novas, voltadas aí para o homem que é o centro de tudo. O centro de tudo, vamos te ensinar a ganhar dinheiro, você tem que aprender essa chave. Ou seja, ao invés da igreja se tornar cristocêntrica, ela se torna, muitas vezes, antropocêntrica. Sim. E isso é um pecado seríssimo, é um pecado de idolatria. Sim. E aí vêm as consequências. Deus pode até tardar para trazer o juízo, mas se não houver arrependimento, vai haver. E enquanto nação, um juízo de Deus é uma coisa extraordinária, né, Paulo? Até a questão das eleições, nós temos que orar a Deus e pedir a misericórdia para Deus, porque ou o Brasil pode ter um rumo de abertura para o evangelho, ou pode ter um rumo de fechamento. Tudo tem a ver com a revelação, não é? Quando o nosso Deus ele vai se revelando cada vez mais a nós, é para que a gente experimente da sua bondade e possamos viver. Acho que você lembra bem, a roupa do sumo sacerdote tinha 2 artefatos que não sabemos bem o que eram, não é? O Urim e o Tumim. Então essas 2 palavras estão em plural, não é? Né? Or, que é de luz, luzes, não é? Luzes. E tam fala de perfeição, de completude, de perfeição. Então você tem revelação para que você tenha uma vida segundo o padrão de Deus, uma vida de perfeição, uma vida, como Deus falou a Abraão, anda diante de mim e ser perfeito, não é? Ser um tamim, ser uma pessoa íntegra, perfeita. Tamim é a palavra que, por exemplo, foi falado do Noé, né? Que ele era íntegro, ele era tamim, era puro, completamente perfeito do ponto de vista sacrificial, né? Os animais que eram entregues tinham que ser tamim, né? Perfeito. Ou seja, Deus vai se revelando na expectativa de que nós, percebendo a grandiosidade do amor dele, a gente possa se aperfeiçoar, nos adequarmos a Cristo, sermos como ele é, nos transformarmos em manifestações de Cristo nessa terra. E quando damos as costas para isso, não é? Eu coloco diante de você a vida e a bênção, a morte e a maldição. Escolha você a vida e viva. Não é uma prova de vestibular. Então, sim, no povo de Deus, em toda a história, nós sempre vamos ter a Ruth que escolhe a melhor parte e a órfã que some no pó da história. Não é? Sempre vamos ter Jacó e Esaú. Você sabia que os rabinos dizem que, assim como Ruth foi antecessora de Davi, você sabe de quem foi órfã? Não. Pelo rabinato? Não. Golias. É mesmo, nunca tinha ouvido isso. Que interessante. E eles se enfrentaram, Uau. Né? E quem venceu foi Davi. Prevaleceu Davi. Então a escolha de Ruth foi mais importante, né? Amém. Porque ela conheceu o Deus verdadeiro. E a outra preferiu ficar numa nação amaldiçoada, né? Sim. Porque os moabitas eram amaldiçoados por não terem permitido desde a sua origem, não é? Que Israel passasse por lá durante o tempo que estava chegando, né, para a Terra Prometida. Incrível, esse entendimento eu desconhecia, achei incrível. Então, eu li... Existem muitos, né, eu li paralelos assim. Num livro de rabinos mesmo. Era um livro que estava escrito em hebraico e o paralelo ali em inglês. Eu falei, meu Deus. Como Amaleque é um descendente de Esaú. Sim, não é? Sim. E Amã descendente dos Amalequitas, e o Mordecai e a Esther, descendentes da família de Saul. Eles não eram propriamente da raiz de Saul, mas da família. Exatamente. Então você vê como, às vezes, quando Deus dá uma orientação, se a pessoa não faz, pode ser que daqui 200, 300 anos a coisa vá complicar, entendeu? Sim. É o calcar o leãozinho e a serpente. Se você não calca o leãozinho, ele vira uma fera que pode te engolir. Né? Exatamente. Então nós temos sim que temer o Senhor e perceber que a revelação está aberta, está para todos nós. É o tempo de nos arrependermos, não é? E voltarmos a Deus. Isso é uma coisa tão bonita, gente. Eu queria falar para vocês, isso que o apóstolo Paulo está dizendo, Paulo de Tarso, você sabe que até a nossa Isadora, que cuida do evento e tudo, ela falou, gente, como assim? Deus levanta um apóstolo que chama Paulo de Tarso para...
para orar pela restauração do Brasil. Eu falei, ó, Deus não dá ponto sem nó, né? Quando a família dele deu esse nome, já tinha também uma unção, né, nessa área. Mas assim, nós estamos num ano muito crucial para o Brasil. Sim. Num ano muito importante. Eu não quero aqui de forma alguma entrar na questão política, não é por aí, é espiritualmente falando. E nós sabemos que esta questão ela é fundamental, a gente ganhar primeiro no nível estratégico, espiritual, para então os céus estarem abertos, para que aqui na terra as pessoas decidam de acordo com a vontade de Deus e não pelo espírito do engano, né? Amém. Eu creio, apóstolo, que Deus falou para Samuel, Samuel, não desprezaram você, estão desprezando a mim. Nós precisamos voltar a entender que nós precisamos de Jesus como rei dessa nação, não é? E que ele é o Senhor e que move o coração dos reis para que a vontade dele seja feita. Nós não somos e não podemos ser partidários, nós somos os do alto. Nós somos os pacificadores, nós somos os que trazem a bênção de Deus. Nós somos de Cristo, né? E Cristo é para todos. E por isso precisamos nos voltar para Deus, para que possamos ser uma voz idônea para falar para a nossa nação que há a cura para a nossa terra, não é? O Brasil é um país extremamente próspero. Eu tenho falado com irmãos que trabalham no agronegócio e as expectativas são incríveis para aquilo que Deus pode fazer na nossa nação. O FMI acabou de publicar agora um documento falando que o mundo está vivendo uma recessão que vai piorar. Você sabe quais nações que aqui na América Latina não estão em recessão, segundo a FMI? Colômbia, Chile e Brasil. Uau. Olha isso, o Brasil está com uma possibilidade de ter um crescimento de 1,7 a 2 pontos num ano depois de pandemia e tudo, e o Brasil não tendo recessão. Você olha para as nações em volta, que a gente não quer citar até que por respeito aos irmãos que vão ouvir, você vê que tem nações que já foram potência do mundo e hoje estão destruídas. E respeitosamente, apóstolo, eu quero lembrar que essas 3 nações que o senhor citou, uma delas, não é, a nação chilena, ela agora é presidida por um homem que se manifestou completamente antissemita, dias atrás, antes da eleição. Não é? Mas vai ser julgado. Desculpa, não tem outro caminho. Vai ser julgado. Malditos os que te amaldiçoarem e benditos os que te abençoarem. O Brasil ele tem uma grande oportunidade, não é? De dar passos para que se cumpram algumas promessas que foram feitas da mudança da nossa embaixada, por exemplo, para Jerusalém. Porque Jerusalém, segundo a palavra de Deus, é a capital indivisível de Israel. Pararam os meus pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, cidade unificada. Não é? Então, quando o Brasil se alia à palavra de Deus, nós nos alinhamos aos céus. E tem um outro texto também que eu acho maravilhoso, que quando Deus vai julgar as nações no vale de Jehoshafat, que nem o vale de Cedron ali, que vai ser aplanado, né? Jesus vai pisar naqueles montes, vai dar um terremoto, eles vão ser, né, divididos, vai ficar plano ali. Ali estará Jesus no vale de Jehoshafat, que significa o Senhor julgará. E o texto diz que as nações serão julgadas porque dividiram Israel. Olha que coisa séria. O peso, o peso da balança balança é como você se posicionou na questão da terra. Então eu costumo dizer que esse negócio, porque agora tem esse viés, né, de ter uma solução de 2 estados, perante a Bíblia não vai ter. Aliás, vai acabar tendo no período do anticristo, mas não é a vontade de Deus. E, sobretudo, nós temos que nos posicionar e toda vez que o povo de Israel é abençoado por alguém, essa nação prospera. Se você pensar os americanos, por que os americanos se tornaram a grande nação que são? Aqueles que olham pelo viés da, vamos dizer assim, da sociologia, né? É porque eles se tornaram capitalistas, né? Ou então alguns vão olhar pelo sistema da geopolítica, é porque eles estão distantes do eixo de toda a guerra, né? Porque os grandes impérios da Europa, todos eles tiveram que lutar uns contra os outros, a Alemanha, a União Soviética, a Inglaterra, todos ali tinham inimigos muito perto, os Estados Unidos nunca teve. Alguns vão dizer, porque ele é um dos poucos países que tem acesso aos mares, né, tanto ao Pacífico quanto ao oceano. Eu olho para isso e falo, bom, isso pode ter até alguma razão de ser.
mas a principal delas é que os Estados Unidos foram fundados para ser um lugar onde o povo de Israel pudesse ir. Em 1492, a rainha Isabela e o rei Ferdinando da Espanha fizeram um acordo com o Vaticano expulsando os judeus de lá. Sim. E os que não quisessem expulsar tinham que se converter ao cristianismo. Daí nasceram, né, os cristãos novos, sim, que eram judeus que botavam seus nomes de cristãos para se esconderem, né? Mas no mesmo ano, Cristóvão Colombo descobriu a América. E Cristóvão Colombo era um judeu. Então, não é à toa que os americanos se tornaram quem são, porque Deus favoreceu aquela nação. Sim. E ainda hoje, quem está ao lado de Israel são os americanos. Por isso, você vê o pessoal falar, os Estados Unidos está sofrendo crise, o governo Biden está indo mal, só que o dólar está subindo em um monte de lugares. Eles estão com recessão? Estão enfrentando dificuldade? Estão, mas o dólar continua aumentando. O dólar pela primeira vez passou o euro recentemente. Por quê? Porque lá está caindo mais. E enquanto a América estiver do lado de Israel, Deus não retirará a sua bênção, por causa da promessa que houve para um homem, Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o inverso, me desculpa, o inverso é verdadeiro igual. O Império Britânico, onde está hoje, se não envolvido com tantos escândalos da Casa Real, não é? Quando a Inglaterra tomou uma posição contrária a Israel no final da Segunda Guerra Mundial, não é? Então o Império ruiu, não é? E hoje não é mais nada do que já foi no passado. Virou um império fictício, vamos dizer assim. A rainha, né, tem até uma expressão que diz assim, uma rainha da Inglaterra, ou seja, tem a posição, mas não manda nada, né? Alguns anos atrás, apóstolo Lamartine, o Brasil estava com uma posição bastante contrária a Israel na ONU, não é? Em decisões da ONU que não reconheciam que o espaço ali do Muro das Lamentações, o Muro Ocidental, é um local que tem uma referência histórica para com o povo de Israel. Olha, gente, se isso é verdade, nada mais é verdade, porque existe um documento escrito de compra e venda que está registrado em todas as línguas no mundo através da palavra de Deus, que Davi comprou aquele lugar. Está escrito. O terreno de Araúna, né? E eu lembro que naquele momento esse grupo, chamado Conselho Apostólico Brasileiro, conseguiu por 2 vezes ir até a sede do Itamaraty. Fomos recebidos por 2 chanceleres brasileiros que se sucederam. E nas 2 vezes fomos pleitear a mesma coisa. Nós, como cristãos no Brasil, nós entendemos que a nação brasileira tem que se posicionar em favor de Israel, em favor de valores que para nós são eternos, são bíblicos, não é? E Jerusalém é uma cidade indivisível, é a capital do Estado judaico de Israel. Então, foi essa a nossa palavra. E um dos chanceleres, não sei se eu posso dizer o nome dele aqui, à época, era o nosso ex-governador José Serra. E ele convidou ali uma advogada para estar ali assessorando aquela conversa e para nós, como pastores, né, achando que ia ser uma conversa mais espiritual, talvez, de falar dos anseios da igreja para com Israel, a gente se sentiu um pouco constrangido com uma advogada que ali. Mas talvez... o Serra, ele tem parentes judeus, não tem? Eu imagino que sim. E é uma pessoa extremamente culta e que nos recebeu tão bem. E o que aconteceu é que, em determinado momento, eu estava com a palavra e falava que, desde que as profecias começaram a se cumprir, por exemplo, Israel voltou para a Terra Prometida, Jerusalém voltou a se unificar, então várias coisas que pareciam alegóricas na Bíblia se começaram a ver textuais. A Bíblia é verdade, toda a palavra de Deus está se cumprindo. Os cristãos que tradicionalmente sempre perseguiram os judeus, mataram os judeus, né, na história, os cristãos começaram a se aproximar de novo de Israel. Então a gente falava sobre essas coisas e o nosso chanceler à época, o ex-governador José Serra, perguntou, né, o que era Purim. Não é, que em algum momento eu citei alguma coisa da rainha Esther, e a nossa amada apóstola Valnice Milhomes foi explicar para ele. Não é? Enquanto ela contava, aquela advogada que hoje se tornou uma amiga muito querida minha, ela começou a ficar vermelha, ela estava com óculos, e os óculos começaram a ficar embaçados.
E o chanceler percebeu aquela situação e disse, doutora, você está bem? O que está acontecendo? E aquela senhora tirou os óculos, chorando, e disse assim, eu sou judia, que lindo. E eu não sabia que os cristãos amavam tão verdadeiramente o meu povo. Que coisa. Foi inesquecível. E o Brasil, alguns anos depois, mudou essa posição, e aí a luta continua, né? Há tantas coisas para mudar na ONU em especial. Mas nós, como voz de Deus nessa geração, precisamos tomar partido, o partido da palavra de Deus. E nesse 7 de setembro, nós, né, porque eu estou junto disso, mas vai haver alguma autoridade que vem de Israel ou que é indicada, pelo menos pelo consulado aqui, para representar, né, essa aliança que existe entre o Brasil e Israel? Sim, existe um parlamentar israelense, ele se chama Robert Ilatov, ele é um deputado do Knesset, do parlamento israelense. E esse homem, junto com algumas pessoas, ele entendeu nessas crises pelas quais Israel tem passado nos últimos anos, que os melhores amigos de Israel são os cristãos. Então, eu já estive em Israel quando o presidente da Nigéria visitava Israel, né, um cristão à época, e então o Benjamin Netanyahu, ex-primeiro-ministro, sempre demonstrou uma afeição e com palavras ditas a plenos pulmões de que os cristãos realmente têm demonstrado um apoio sincero, verdadeiro e importante a Israel. Não só como turistas, não é? Mas com um aporte de orações. Então surgiu, apóstolo Lamartine, o Jerusalem Prayer Breakfast, o café da manhã de oração por Jerusalém. Assim como tem o American Prayer Breakfast nos Estados Unidos, né? Isso. Então alguns parlamentares judeus receberam parlamentares de outros países e uma parlamentar americana chamada Michelle Bachmann, se não me engano, ela já foi candidata a vice-presidente dos Estados Unidos algumas candidaturas atrás. Uma cristã, ela fez uma oração e houve um derramar do Espírito Santo nessa reunião de oração. Judeus, pessoas religiosas, algumas que não creem que Jesus é o Messias, como nós cremos, não é? E cristãos, que pensam diferente, mas todos só têm um Deus. É o único Deus que existe. O Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E essa junção de cristãos e judeus juntos para orarem, começou a se perceber, manifestar muitos sinais do favor de Deus para as pessoas envolvidas. E esse trabalho começou a crescer. Então, em algumas outras nações, não é? O Jerusalem Prayer Breakfast começou a ser manifesto. E há um desejo de que isso aconteça no Brasil ainda esse ano, não é? Mais para o final do ano, em novembro, é a data que estamos trabalhando. E existe uma pessoa indicada pelo governo de Israel que trabalha diretamente com esse parlamentar chamado Albert Wexler. E ele provavelmente estará conosco aqui no 7 de setembro, né? Já temos essa indicação como alguém que vem representar o governo de Israel para que possa abençoar a nossa nação. Numa reunião que tivemos esses dias com ele, com muitos líderes cristãos importantes da nossa nação, ele, depois que pediu que eu orasse ali para encerrar o momento, ele disse assim, eu também posso orar? E a tradutora que fazia a tradução ali disse assim, só que a minha oração agora vai ser em hebraico. Opa. E eu acho que você não vai conseguir traduzir. E ele começou a cantar o Yevarehá, que é a bênção, araônica, não é? E nos abençoando como líderes nacionais, como irmãos, não é? Então um judeu abençoando a nossa nação foi muito especial. Então a gente acredita que, eu tenho também alguns outros irmãos que são judeus que estarão conosco, mas alguns que são crentes em Jesus, não é? Mas vai haver uma representação de Israel nesse momento tão importante da nossa nação, que é o nosso 4º jubileu, para abençoar a nação brasileira aqui. Então conta um pouquinho mais sobre como é que vai ser o culto de celebração. Ótimo. Para o nosso pessoal que vai vir e tal. Eu tenho uma expectativa de que realmente o Espírito Santo possa mobilizar mais lideranças. Temos já um grupo importante de líderes, eu não vou citar nomes, não é, para que não constranja alguém que tem alguma dificuldade. Mas eu quero aproveitar aqui para você que está nos vendo, se você é de São Paulo ou de perto de São Paulo, venha. Sim. Porque este ano, gente, nós sabemos que no dia 7 de setembro, durante o dia, vai ter uma grande manifestação nas ruas, né?
o presidente Bolsonaro está chamando todo mundo. E à noite nós estaremos aqui celebrando o do centenário, mas o 4º jubileu, né, desde a independência, e nós vamos estar orando pela nação brasileira, gente. Então, venha, você que ama o Brasil, você que quer um melhor futuro para o Brasil, venha orar, porque quando a igreja ora, Deus muda as circunstâncias. Quem tem na sua mão direita o controle da nação não são os homens, é Deus. Não existe ninguém mais poderoso do que Deus, ninguém que possa impedir o seu favor. E como diz 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus ouvidos para a oração que se fizer nesse lugar. Isso foi feito quando foi consagrado o templo de Salomão, mas nós estaremos aqui consagrando a nação brasileira. Amém. Então venha, eu quero pedir para o Paulo também, inclusive, fale do site, onde que as pessoas podem ter mais informações disso, para que elas venham, se programem, gente. Se programem que está aí, está chegando. É claro que os canais da IA Church vão estar anunciando isso também, mas as pessoas podem entrar no www.conselhoapostólico.com, é o site desse grupo de irmãos do Conselho Apostólico Brasileiro, e vocês vão ter também informações a respeito desse nosso encontro aqui. Apóstolo Lamartine, quando Jesus nos ensina a orar, uma das coisas que ele nos diz é que vocês orem assim, que venha o teu reino e a tua vontade seja feita nessa terra, como a tua vontade é feita nos céus. Então, quando nós pegamos valores de Deus, como, por exemplo, o jubileu, entendendo que aquilo que o nosso Deus, que não muda, ele tem para nós, ele está manifesto em toda a sua palavra, e nós dizemos, Deus, nós entramos nesse ano, nós entramos nos 200 anos da nossa nação, acreditando na tua palavra que o Senhor nos quis como brasileiros. Se Deus nos quisesse judeus, teríamos nascido judeus. Ele é o Senhor absoluto. Deus nos quis brasileiros. E essa nação, ela tem muitas promessas do nosso Deus. A gente está cansado de ouvir, né, apóstolo, pessoas de outras nações virem ao Brasil e dizer, olha, Deus falou conosco, que Deus está para fazer algo extraordinário no Brasil. E quando Deus trouxer esse avivamento, o que Deus tem prometido, nós seremos tocados nas nossas nações. Que o Brasil seria um celeiro de missionários, de pessoas enviadas às nações, e temos visto isso já acontecer. Aí a Church está em tantos lugares, o Bola de Neve está em tantos lugares, tantos irmãos amados nossos têm se multiplicado entre as nações, porque Deus nos fez simpático às nações, né? É verdade. Deus fez um povo moreno, um povo misturado. Aqui no Brasil as pessoas vieram e casaram, não é? É verdade. Então nós somos esse povo feito por um propósito de Deus para a sua glória. Então quando nós dizemos, Deus, nós acreditamos na tua promessa e queremos vivê-la, não é? Então nós estamos habilitando o poder de Deus nessas nossas fraquezas que temos aqui, a vivermos a bênção de Deus. Então eu creio muito naquilo que Deus está para realizar conosco nesse tempo. Que coisa boa. Gente, nós vamos ter louvor, vamos ter adoração, vamos ter muita oração, testemunhos, vamos ter palavras proféticas, liberações, vamos ter atos proféticos para que sejam quebrados todas as cadeias. Eu creio que Deus vai quebrar muita coisa Amém. Nesse dia. Por isso que precisamos estar juntos, não é? E as pessoas precisam se preparar para isso, tem que jejuar. Como você tem uma orientação nesse sentido? Nós estamos, apóstolo Lamartine, desde o dia 12 de agosto, estamos em agosto, 12 de julho, desde o dia 12 de julho, no período de 52 dias, pensando na restauração lá nos dias de Neemias, dos muros e das portas, não é? Estamos no período de 52 dias orando pelo Brasil. Inicialmente, nos primeiros 12 dias, de 12 de julho a 23 de julho, então líderes nas 12 regiões militares da nossa nação, então líderes importantes como o nosso amado apóstolo Sinomar, lá de Goiânia, não é? Orando pela região que ele fazia parte ali, Goiânia, o Distrito Federal e Tocantins. Então, esses líderes estiveram confessando pecados das suas regiões, falando das promessas de Deus para as suas regiões, das riquezas do nosso Deus nas suas regiões. Então fizemos isso por 12 dias. Então no dia 24 de julho começamos 40 dias de jejum,
que nos levará até o dia 1º de setembro. E isso eu faço um convite. Se as pessoas que nos acompanham entendem, não é, o que Deus está... Começou já no dia 24 de julho e vai até o dia 1º de setembro, esse jejum de 40 dias. Então, se eventualmente as pessoas que nos acompanham estão sabendo disso agora, vocês são bem-vindos, não é? Se junte a nós, orar pela nossa nação, a jejuar. Deus há de guiar cada um para o jejum que lhe seja possível, mas o principal é estarmos juntos pela obra de Deus na nossa nação, na nossa terra, né? Amém. Então, esse é o nosso alvo. E aí sim, no dia 7 de setembro, estaremos aqui numa grande celebração, tendo passado o período do Ano Nacional de Arrependimento. Acreditamos que o nosso Deus tem decretos reais para colocar na boca dos seus filhos, os seus servos, os profetas, porque Deus tem um propósito para a nossa nação, nós queremos vivê-lo. Amém. Gente, olha, eu quero pedir a todos vocês que vocês fiquem atentos. A Yacht Church vai anunciar, eu pessoalmente vou anunciar nos meus canais, mas venha porque a Bíblia diz que a oração do justo muito pode na sua eficácia. Quando o povo de Deus se junta para orar, Deus inclina os seus ouvidos para ouvir. E eu creio, tenho certeza absoluta que Deus vai fazer algo muito grande. E não é só no nível de Brasil, no nível da sua cidade, da sua igreja, você que é pastor, traga a sua igreja, no nível da sua família e até no nível pessoal, porque Deus tem vontade, tem o prazer de abençoar o seu povo quando o seu povo se quebranta e se arrepende. Amém. Então, em nome de Jesus, vai estar aqui também o link na descrição, a data do 7 de setembro, e eu quero convidar a todos que venham. Paulo, muito obrigado pela sua vinda aqui, por estar compartilhando da sua experiência, da sua visão. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e que você trouxesse uma palavra final, um desafio, uma bênção, o que Amém. Você quiser. Meus irmãos brasileiros, quando a nossa nação, a gente diz nos nossos livros de história que ela foi descoberta. Talvez a melhor palavra seria, ela foi... Portugal tomou posse da nossa nação lá em 1500, quando uma esquadra que ia para a Índia, não é, parou aqui, e aí a nossa história conta que o Brasil foi descoberto. Havia naquele grupo Pero Vaz de Caminha, que era um escrivão responsável para contar tudo aquilo que aconteceria na Índia. E eles pararam aqui no Brasil e ficaram 10 dias aqui na nossa nação, naquilo que eles chamavam de terra de Vera Cruz, a terra da verdadeira cruz. Nesse momento, Pero Vaz de Caminha, ao escrever ao rei de Portugal, ele continua a viagem para a Índia, mas a carta, ela, numa fragata, volta para Portugal para que o rei soubesse da descoberta, das possibilidades que havia na nossa terra. E nessa carta, que para mim é um documento profético, Pero Vaz de Caminha escreve mais ou menos assim: Alteza, por causa das muitas águas que existe aqui nessa terra que foi descoberta, qualquer semente que Vossa Alteza nela lançá-la, prosperará, ela vai frutificar. Mas a principal semente que Vossa Alteza possa nela lançar, seja o evangelho do reino de Deus para a salvação desse povo. Se isso Aleluia. Não é uma palavra profética, eu Glória desconheço o que seja. Essa carta, ela ficou desaparecida por quase 300 anos, porque quando chegaram na Índia, depois de passar por um naufrágio terrível, não é? Aquele grupo de 13 embarcações se reduziu a 6. E quando chegaram na Índia, aí houve uma guerra e Pero Vaz de Caminha foi assassinado. Ele não volta mais para Portugal. E a carta que ele escreveu com essa palavra profética ficou perdida e foi achada perto da época da independência da nossa nação, em 1822. Em 1817, essa carta foi publicada e se transformou em algo conhecido por todos. O que eu quero dizer é que o nosso Deus, ele tem uma palavra, que a melhor semente nessa terra que tudo dá é o evangelho do reino dos céus, para que o nosso povo possa ser salvo. Vai haver mais brasileiros nos céus do que no inferno. Aleluia. Porque, como diz o apóstolo Avalnice, o Brasil pertence ao Senhor por direito de criação e por direito de redenção. A nossa igreja fica no bairro do Ipiranga e nós temos ouvido do Senhor uma frase. Ouviram do Ipiranga?
Se um som proclamou a independência do Brasil, mas pactando o Brasil com coisas que não pertencem ao nosso Deus, um novo som está ecoando sobre toda a nação brasileira. E onde tiver brasileiros no mundo inteiro, se ouvirá esse som, que Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Ouviram do Ipiranga? Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Que Deus te abençoe. Uau, que palavra maravilhosa, hein? Que palavra profética linda. Vamos tomar posse disso e vamos orar juntos pela nossa nação. Deus é Senhor do Brasil. E nós amamos o Brasil e entregamos o Brasil na mão de Deus. Amém. É Ele quem tem o nosso destino. É Ele que é o nosso Redentor. Amém? Que Deus te abençoe. Quero pedir que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, para que muita gente saiba desse grande dia. E nós tenhamos aqui uma multidão de pessoas invocando a Deus, clamando pela nação brasileira. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Te amo, querido. Foi obrigado. Maravilhoso. Te amo também. Beijo grande no seu coração. Fique com Deus. Até a próxima semana.